Olá, sejam todos bem-vindos. Eu estou muito animada de ter essa aula no nosso Conalco, é uma aula muito esperada. Eu procuro um profissional para falar sobre esse tema desde os primeiros Conalcos e eu tenho muita dificuldade de achar, né? Mas a Ana Paula, ela se dispôs a conversar com a gente sobre a introdução alimentar ovo-lacto-vegetariana e vegana. E eu estou muito ansiosa para dividir esse conhecimento com vocês. A Ana Paula é mãe, ela é nutricionista pela Universidade Federal de Viçosa, ela é mestre em bioquímica pela Universidade Federal de Minas Gerais e especialista em nutrição materno-infantil pela Universidade Federal de São Paulo. Ela tem a página dela, né, Ana Paula Pacífico Homem. Vocês podem achar ela nas redes sociais. Os links para as páginas dela estão na nossa página inicial do Conalco, conalco.com.br. O site dela tem bastante informação bacana também. É legal vocês irem lá, baixar material, tem e-book também, tá legal? Aproveitem bastante a aula e a gente se vê em breve. Até mais! Olá, eu sou Ana Paula Pacífico Homem, sou nutricionista materno-infantil e foi com muita alegria que eu aceitei esse convite da Aline Padovani para falar para vocês aqui no Conalco sobre a introdução alimentar ovo-lacto-vegetariana e vegana. Então eu vou procurar ao longo dessa explanação, desses slides, esclarecendo, explicando essa pergunta para vocês. Eu espero até o final da apresentação ter respondido essa pergunta. Eu venho há mais de 20 anos estudando nutrição materno-infantil. Eu me formei na Universidade Federal de Viçosa, me especializei pela Universidade Federal de São Paulo e fiz o mestrado aqui em Belo Horizonte, no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. E desde então eu venho pesquisando e estudando sobre o vegetarianismo, tanto por interesse pessoal como também por interesse profissional. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é um pouco dessa minha experiência nessa área. Eu venho atendendo várias crianças e famílias ovo-lacto-vegetarianas, veganas e também onívoras. Eu gostaria que vocês se apresentassem também aqui no chat para a gente poder interagir pelo menos um pouquinho. Então vamos lá, começando a nossa apresentação. Então nós vamos começar explicando alguns termos que estão na literatura científica sobre o assunto. A literatura traz os termos ovo-lacto-vegetariano, lacto-vegetariano, ovo-vegetariano, vegetariano estrito, que é aquele que não consome leite, derivados e ovos, e o vegano, que não consome leite, derivados e ovos e também exclui do seu modo de vida, do seu dia a dia, produtos cosméticos que tenham sido testados em animais, vestuário, sapatos, tudo aquilo que envolva o sofrimento animal. E a literatura traz também uma outra nomenclatura, que é o semi-vegetariano, que é aquela pessoa que come carnes brancas 3 vezes por semana, que não é exatamente um vegetariano, mas que muitas vezes está incluído nos estudos sobre vegetarianismo e que também precisa de cuidados nutricionais, que precisa de uma atenção nutricional para determinados pontos que a gente vai falar aqui ao longo dessa apresentação. E eu quero dedicar essa aula para todas as pessoas que estejam ou não incluídas nesses grupos, mas que têm dentro de si, dentro do seu coração, aquele interesse, aquela vontade de contribuir para um planeta melhor através do seu estilo de vida e da sua alimentação. Quem sabe é hoje que você vai dar o seu primeiro passo em direção à mudança dos hábitos alimentares, consumindo menos carne ou deixando de consumir. Eu quero primeiro situar vocês em relação ao tema do vegetarianismo, como que ele tem sido visto pelos órgãos internacionais e pelos órgãos nacionais também. Porque eu percebo que essa contextualização, essa informação é necessária para que vocês se situem de como andam as pesquisas científicas e a posição dos profissionais de saúde de todo mundo sobre o assunto. A American Dietetic Association é a associação de dietistas dos Estados Unidos e do Canadá. É um órgão bastante conhecido
que já se posicionou desde 1997, depois reforçou esse posicionamento em 2003 e 2009 a favor das dietas vegetarianas. E o que a ADA coloca? Que as dietas vegetarianas bem planejadas, incluindo aquelas totalmente vegetarianas e veganas, são saudáveis, nutricionalmente adequadas e podem trazer benefícios para a saúde, para a prevenção e para o tratamento de algumas doenças. E são apropriadas em todas as etapas do ciclo vital. Na infância, na gravidez, na adolescência, na lactação, na vida adulta e também para os atletas. O Ministério da Saúde, no Guia para Aleitamento Materno e Alimentação Complementar, que teve a sua última versão atualizada em 2015, ele não faz nenhuma menção ao vegetarianismo. Já o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é uma publicação destinada às pessoas de faixas etárias diferentes, a toda a população, né? Não é específico para crianças, este sim, ele faz uma pequena menção ao vegetarianismo e reconhece que a alimentação vegetariana ela é viável, desde que orientada por profissionais de nutrição, tomando os cuidados específicos que a gente vai falar ao longo dessa apresentação. O Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região, que é a parte do Conselho Federal que envolve São Paulo e Mato Grosso do Sul, este sim se posicionou oficialmente favoravelmente às dietas vegetarianas em 2012. Fez um posicionamento bem claro e bem semelhante ao posicionamento da ADA. Vocês podem encontrar essa publicação na internet. Eu acredito que essa regional do Conselho, que é a parte que engloba os profissionais do Mato Grosso do Sul e São Paulo, que congrega os profissionais de nutrição desses dois estados. Essa regional, essa terceira regional saiu na frente, eu acredito que foi muito pela influência positiva de dois grandes nomes aí na nutrição vegetariana no Brasil, que são o Dr. George Guimarães e o Dr. Eric Slift. O Dr. George é nutricionista e o Dr. Eric é médico. A Sociedade Brasileira de Pediatria, no Manual de Nutrologia, publicado em 2012, a última versão desse manual, também não faz nenhuma menção ao vegetarianismo. Então, resumindo o panorama geral, do Brasil, existe já uma certa abertura, em especial dos órgãos de nutrição, para o vegetarianismo, mas o assunto ainda é muito pouco conhecido e debatido, e existe muito desconhecimento da literatura científica internacional sobre o tema. Então, as famílias que buscam uma orientação para a implementação da alimentação vegetariana ainda ficam muito sem ter a quem recorrer. Por isso que eu trouxe aqui essas referências para vocês se situarem. Uma pergunta que sempre ronda, a cabeça dos pais, dos cuidadores, dos familiares, é se as crianças vegetarianas elas têm um crescimento normal, semelhante ao das crianças onívoras. E o que os estudos científicos mostram é que sim. As crianças vegetarianas, englobando todos os tipos de vegetarianismo, elas têm um crescimento dentro dos limites de normalidade. O peso, ele é um pouco mais baixo do que as crianças onívoras, mas dentro da normalidade, tá? São crianças que tendem a ser um pouco mais magras, mas com peso normal, desde que a alimentação seja adequada, é claro. Já a altura também fica dentro do limite de normalidade, porém o crescimento ele é um pouco mais lento. São crianças que demoram um pouco mais a entrar na puberdade e a chegar neste estirão, o que não traz nenhum problema, já que hoje em dia o que a gente está vendo é uma aceleração da entrada na puberdade. Então, a altura final dessas crianças, vegetarianas ou não, ela é a mesma, porém o crescimento das crianças vegetarianas em estatura, ele é um pouco mais lento. E um ponto importante a ser ressaltado é que as crianças que são constitucionalmente mais magras, elas precisam de um cuidado nutricional mais de perto, sejam elas vegetarianas ou não. Porém, se forem vegetarianas, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, já que o vegetarianismo, por si só, ele já leva a criança a ser um pouquinho mais magra. Então, se ela já é constitucionalmente mais magra e tem uma alimentação que predispõe a isso, a gente vai ter que ter um olhar mais diferenciado. Eu vou explicar isso para vocês no próximo slide. Eu resumi aqui nessa apresentação os 8 desafios mais comuns e as estratégias que a gente precisa utilizar na introdução alimentar vegetariana.
A gente pode considerar que esses desafios, essas estratégias, elas são válidas para as outras faixas etárias também. Só que no caso da criança tem algumas particularidades, alguns desafios são mais intensos e outros não. Mas a gente vai tratar de todos e dar dicas para cada desafio para a gente poder driblar cada um deles. Então vamos começar pela energia. Energia ou calorias ou aporte calórico é a quantidade de calorias que a criança precisa para ter uma boa nutrição e um crescimento adequado. Então é o primeiro passo para o crescimento adequado. Para começar a falar disso, a gente precisa entender que a criança tem uma necessidade calórica que é 3 vezes maior que a do adulto, proporcionalmente falando. Então, o adulto tem uma necessidade calórica de em torno de 35 calorias por quilo de peso corporal e a criança tem uma necessidade de 100 calorias por quilo de peso corporal. Isso por causa da alta velocidade de crescimento da criança, que em média triplica de peso, em média, no primeiro ano de vida. E também cresce 50% do seu comprimento ao nascimento, ele é aumentado ao final do primeiro ano de vida. Então, isso traz uma demanda nutricional muito intensa para a criança. E num volume pequeno de comida, é preciso ter a quantidade de calorias adequada, porque o estômago da criança é pequeno. Então, isso se chama densidade calórica. E o que acontece? Muitas vezes eu vejo isso aqui no consultório e a literatura científica traz isso de forma bem clara. A alimentação vegetariana, ela tende a ter uma quantidade de fibras bem maior do que a alimentação onívora. Então, a gente tem que modular isso na alimentação da criança, porque um excesso de fibra vai impedir que a criança coma a quantidade que ela precisa para crescer. Porque a fibra dá saciedade, ela ocupa lugar no estômago e a criança vai consumir menos alimento, um volume menor de alimento, né? Então, algo que eu vejo com muita frequência é um excesso de vegetais, de hortaliças, né? Em hortaliça, a gente congrega folhosos e também os legumes. Então, repolho, couve, brócolis, mostarda, isso tudo é hortaliça. E legume é cenoura, abobrinha, moranga, isso é chamado de legume. Quando eu falo hortaliças, eu estou dizendo desse grupo todo, legumes e verduras. Então, é comum as crianças vegetarianas comerem nas refeições principais, almoço e jantar, uma quantidade muito grande de hortaliças. Então, às vezes eu vejo aqui cenoura, abobrinha, chuchu, couve, 4 tipos de vegetais ou hortaliças. Isso não é necessário, porque vai dar um excesso de fibra e a criança não vai consumir com a quantidade de caloria que ela precisa. Então, eu recomendo que a gente limite essa quantidade a um legume e um folhoso. Por exemplo, moranga e couve, brócolis e abobrinha. Então, um legume e uma verdura no almoço e um legume e uma verdura no jantar, para a gente evitar esse excesso de fibras. Um outro ponto importante também que pode gerar esse excesso de fibra é uma oferta, eu posso chamar excessiva, de cereais integrais. Então, isso é uma quebra mesmo de paradigma, né? Porque a gente sabe que o integral ele tem muito mais nutrientes, ele não perde não só a fibra, mas também vitaminas que estão na casca. Então, por exemplo, o arroz integral é muito mais rico do que o arroz branco. Mas, para a criança vegetariana, eu preciso reduzir essa quantidade de fibra. Então, alternar o uso de cereais integrais e refinados. E uma outra alternativa também é usar o arroz parboilizado. Porque o arroz branco parboilizado, ele perde a fibra, mas as vitaminas são preservadas, porque no processamento desse arroz, as vitaminas entram para dentro da casca. Como a fibra já é abundante na alimentação vegetariana, eu não vou ter problema se eu usar esse arroz parboilizado, porque o que eu estou querendo mais são as vitaminas e os minerais, já que as fibras eu tenho em outros alimentos da dieta vegetariana. Então, alternar cereais integrais e refinados. Não utilizar só arroz integral todo dia no almoço e no jantar. Então, eu vou usar um arroz parboilizado, eu vou usar o que a gente chama aqui, né, em Minas, de angu, mas em outros estados é chamado de polenta, né, que é feito com fubá mais fininho. Eu posso misturar uma quinoa no arroz branco, de forma com que eu não tenha esse excesso de fibras. Outra dica também para aumentar essa quantidade de caloria nas refeições é adicionar os óleos vegetais de boa qualidade.
Mais pra frente a gente vai falar qual tipo de óleo que é recomendado. Mas de forma geral são os óleos vegetais, o azeite, o óleo de girassol, o óleo de linhaça. Eles precisam estar presentes na alimentação da criança, porque a criança, principalmente no primeiro ano de vida, ela tem uma necessidade calórica muito grande e precisa de mais gordura boa do que o adulto, pela própria formação do sistema nervoso central, né, que ainda está em andamento até os 2 primeiros anos de vida. Então, eu vejo muito isso, eu cozinho com pouco óleo, eu não coloco óleo. Sim, é necessário colocar o óleo numa proporção que vai de 3 a 5% do volume. Então, para vocês terem uma ideia, em 100 gramas de comida, uma colher de chá de óleo. Ninguém precisa ficar pesando a comida, mas é só para vocês terem uma noção de volume. Pega uma vasilhinha que cabe 100 gramas, né? Uma vasilhinha que você comprou alguma coisa que cabe 100 gramas, coloca uma certa quantidade de comida ali para você ter ideia de qual que é essa proporção no dia a dia. Outra dica também para aumentar esse aporte calórico é oferecer alimentos de alta densidade calórica, ou seja, alimentos, né, ricos em calorias. Um exemplo é o abacate, que é um alimento excelente, rico em gorduras de boa qualidade, ômega 9, que é o mesmo tipo de lipídio do azeite. O açaí também é muito rico em gorduras de boa qualidade. Os tubérculos, que é mandioca, inhame, batata, cará, batata doce, né? E também os cereais, alternando aí os cereais, milho, fubá, que é um alimento feito com milho, a quinoa, o arroz e, como a gente já falou, alternando os refinados com os integrais. Então, resumindo, prestar atenção na oferta de óleos vegetais, né? De alimentos de alta densidade calórica, que são o abacate, o açaí, sem xarope, é claro, existem polpas de açaí congeladas que não tem aditivo, os tubérculos, que são inhame, cará, mandioca, batata doce, batata baroa, os cereais, né, milho, farinha de aveia, o arroz integral, a quinoa, e esse cuidado com o excesso de vegetais no almoço e no jantar. Limitar a um legume e uma verdura no almoço e um legume e uma verdura no jantar. Assim a gente vai estar concentrando a energia na refeição da criança. Independente do método de introdução alimentar, seja ele participativo, tradicional ou BLW, essas orientações elas se aplicam. Um outro desafio, que na verdade é um pseudo desafio, porque não é um desafio real, é a oferta de proteínas. Desde a década de 90 que se sabe que as proteínas vegetais, elas têm a mesma eficiência para o organismo produzir as próprias proteínas do que as proteínas animais. Mas muitos profissionais ainda estão com o conceito antigo, né, da proteína de alto valor biológico, que contém todos os aminoácidos essenciais. Seriam como palavras que contêm todas as letras do alfabeto. E, na verdade, o importante é ter todas as letras para formar palavras diferentes. As letras não precisam estar numa palavra só. É importante ter todas as letras para formar as diferentes palavras. Esse é o mesmo raciocínio para as proteínas. É importante ter todos os aminoácidos para que o organismo consiga fabricar a sua própria proteína. Então, eu coloquei aqui para vocês um slide com o teor proteico médio dos diferentes grupos alimentares. A carne não está aqui nesse slide, mas ela tem um teor proteico de 20% a 30%, dependendo do tipo de carne e da quantidade de gordura. Então, vocês podem perceber, né, que os cereais eles têm aí de 10% a 35% de proteína, que é um teor suficiente para oferecer aminoácidos diferentes para que o organismo da criança consiga fabricar as suas próprias proteínas. Mesmo assim, eu coloquei aqui algumas dicas para vocês, caso tenham alguma dificuldade nesse sentido. Então, essas dicas estão no slide Desafio 2, Proteínas. O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e complementado após, que é a melhor fonte proteica que existe para o ser humano. A oferta calórica adequada, porque se eu não ofereço energia suficiente, a proteína vai ser direcionada para produzir energia, um desperdício de proteína. No caso de impossibilidade da amamentação, nunca utilizar leites vegetais caseiros ou até mesmo industrializados, e sim fórmulas infantis pré-lactentes, que contém proteína adequada e todos os outros nutrientes também
balanceados para a criança, claro que não substituem o leite materno, mas é a segunda opção. Incluir leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, e aqui eu coloquei também o tofu, que é um derivado da soja, no almoço e no jantar, e a combinação de cereais e leguminosas, que são cereais, quinoa, arroz integral, o milho, a aveia, com as leguminosas, que são os feijões, lentilha, grão de bico, feijão azul, feijão fradinho. Essa combinação vai dar uma proteína de boa qualidade. Hoje já se sabe que o organismo, tendo esses aminoácidos, que são essas letras do alfabeto, de forma variada durante todo o dia, ele vai conseguir fabricar essas suas próprias proteínas. No entanto, para criança, a gente procura colocar essa combinação cereal-leguminosa, que já dá a proteína completa pronta, no almoço e no jantar, pela alta velocidade de crescimento da criança, já disponibilizar a proteína completa, assim como ela existe também no leite materno, vai estar promovendo um crescimento e evitando qualquer risco. Mas hoje já se sabe que em 24 horas o organismo consegue obter esses aminoácidos, mesmo se eles forem oferecidos isoladamente em refeições diferentes. Mas a gente prioriza para a criança, para poder ter maior segurança, a oferta de 2 refeições diárias com a proteína completa, além do leite materno, que também já tem a proteína completa. O terceiro desafio, que é bem conhecido entre os vegetarianos, é a vitamina B12, que tem que ser necessariamente suplementada para todos os vegetarianos, principalmente na gravidez, na lactação, no caso a mãe que está amamentando, e para a criança também, tá? Essa suplementação ela tem que ser totalmente individualizada e monitorada durante a gravidez, a lactação, e no início da alimentação complementar, a criança deve começar a receber um suplemento de B12 também, tá? Então a mãe continua recebendo a B12 na amamentação, já começou a suplementação desde a gravidez, e assim que a criança começa a comer, ela também recebe um suplemento de B12. É muito importante ressaltar que essa dose é totalmente individualizada e tem que ser monitorada. Um dos artigos que está nas referências que eu coloquei no final da aula é um estudo de caso de uma mãe italiana, vegetariana, que recebeu uma suplementação comercial, um polivitamínico que continha vitamina B12, entre outros nutrientes. Amamentou exclusivamente, e a criança chegou ao hospital com deficiência de vitamina B12, grave, com hipotonia, atraso no desenvolvimento motor, Isso aconteceu porque, muito provavelmente, essa dose que tinha no suplemento que a mãe recebeu, no polivitamínico, não era uma dose individualizada, e é muito provável que ela já tenha começado a gravidez com deficiência de B12. Essa deficiência foi se agravando e o seu leite acabou ficando deficiente em B12 e causando uma deficiência na criança. Então, é um assunto que merece toda a atenção. Além disso, a deficiência de vitamina B12 pode levar ao abortamento e à má formação no bebê. Então, requer um cuidado muito especial com doses totalmente individualizadas, Quando é uma dose de manutenção, pode ser prescrita pelo nutricionista, e quando é uma dose de tratamento, precisa ser prescrita pelo médico, já no caso de deficiência instalada. Mas nós não vamos deixar chegar nesse ponto, O quarto desafio é em relação ao ferro. E, novamente, em relação ao ferro, a suplementação começa na gestação, é individualizada e monitorada. Eu vejo que poucos profissionais de saúde pedem um exame de ferritina na gestação. Às vezes pedem somente o hemograma. E a ferritina é a poupança de ferro. Então, muitas vezes o hemograma está normal, mas a mulher começa a gestação com uma ferritina baixa, com a reserva baixa, e vem a desenvolver anemia no segundo trimestre da gestação, que é quando o bebê ele puxa, entre aspas, mais ferro da mãe. Então, quanto mais precoce for essa dosagem e essa suplementação, de preferência preventiva, que é também o que o nutricionista faz, tá corrigindo esse nível, esse depósito de ferro, essa reserva de ferro, antes que uma anemia aconteça, é fundamental.
A criança, ela faz a sua própria reserva de ferro no último trimestre de gestação. Então, crianças que nasceram prematuras nascem com uma reserva de ferro menor e são mais propensas a terem anemia. E também as crianças prematuras precisam de uma dose maior de ferro que vai ser prescrita pelo pediatra. Então, a suplementação individualizada na gravidez, na amamentação também tem que ser avaliado, porque muitas vezes a mulher tem um tipo de parto que tem muito sangramento, acaba perdendo muito sangue no parto e pode desenvolver uma anemia. Então, mesmo na amamentação, onde é esperada uma ausência da menstruação, uma amenorreia provocada, fisiologicamente pelo aleitamento materno exclusivo, a gente deve estar continuando a monitorar essa ferritina da mãe para evitar que ela tenha anemia. Em relação à criança, o aleitamento exclusivo até os 6 meses de idade, ele protege contra anemia. Além disso, quando inicia a alimentação complementar, aumentar o aproveitamento ou biodisponibilidade do ferro dos alimentos de origem vegetal. E as duas principais estratégias são deixar os feijões de molho, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, de 8 a 12 horas, retirar essa água e colocar outra água para cozinhar, porque isso reduz o teor de fitato, que é um inimigo, entre aspas, do ferro. E além disso, oferecer fontes de vitamina C junto com as refeições principais, Então, uma frutinha, gomos de laranja, um pedacinho de goiaba, que são mexerica, que são fontes de vitamina C. São as frutas cítricas, a goiaba também é uma ótima fonte e a acerola, mas a acerola não tem uma consistência adequada para o bebê, teria que ser oferecida na forma de suco. Mesmo a polpa congelada tem grande quantidade de vitamina C. Então, aumentar o aproveitamento de ferro nas refeições, através das técnicas que eu citei, e oferecer os folhosos verdes escuros, couve, espinafre, agrião, brócolis, 2 vezes por dia. E também os feijões 2 vezes por dia, almoço e jantar. O espinafre não é uma boa fonte de ferro, então é uma exceção às folhas verdes escuras, que são fontes de ferro. Além disso, acrescentar condimentos, salsinha, cebolinha, orégano, coentro, que possuem ferro em menor quantidade, mas se forem adicionados em todas as refeições, ou pelo menos em 2 refeições, também colaboram com o aporte de ferro para o bebê. E a suplementação de ferro, ela é feita de acordo com a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, em geral 1 miligrama por quilo, mas isso pode variar se o bebê for prematuro ou não. E essa suplementação, ela é independente da criança ser vegetariana ou não, tá? Eu tenho observado uma certa resistência dos pais com essa suplementação, mas isso não se justifica, essa dose pode ser ajustada à criança, conversando com o profissional de saúde, ou fracionando essa dose em mais de uma tomada no dia. E a suplementação de ferro, ela é muito importante para todas as crianças, mas para as vegetarianas é ainda mais importante, uma vez que o ferro dos vegetais, ele é menos aproveitado do que o ferro da carne. Apesar do fato que a gente pode aumentar esse aproveitamento através dessas técnicas que eu falei, ainda assim a taxa de aproveitamento ou biodisponibilidade é um pouco menor. Por isso, a suplementação de ferro para a criança, ela é também muito importante na prevenção da anemia ferropriva. O 5º desafio ou ponto de atenção nutricional na alimentação vegetariana é o zinco. O zinco é um mineral essencial para o crescimento e também para a imunidade. No reino vegetal, ele está presente nas sementes oleaginosas, girassol, gergelim, semente de abóbora, amêndoas, nozes, que nós podemos triturar e adicionar na alimentação do bebê. Seja nas refeições de sal, entre aspas, almoço e jantar, fazendo uma farofinha, ou seja, também nas frutas, tá? Então, muito importante inserir essas fontes de zinco. E uma estratégia para melhorar o aproveitamento do zinco, assim como do ferro, é deixar os feijões de molho. Eles também são uma fonte secundária de zinco,
que pode ser deixado de molho de 8 a 12 horas antes de cozinhar. E, se possível, germinar esses feijões, né? Mas a dieta crudívora, exclusivamente de alimentos crus e germinados, não é indicada para crianças. Embora a gente possa utilizar da técnica de germinação para reduzir o teor de fitato e depois cozinhar as leguminosas, os feijões. As sementes de girassol, gergelim, amêndoas, nozes também podem ser germinadas e isso vai diminuir o teor de fitato e aumentar também o aproveitamento desse mineral no organismo. O nosso 6º ponto de atenção é em relação ao cálcio, né? Então, como estratégia, o aleitamento materno, que possui o cálcio de excelente aproveitamento pelo organismo. Ele possui um cálcio rico em qualidade, ao invés de ser rico em quantidade, porque ele é específico para o ser humano, né? Então, a quantidade, ela é adaptada, ela é a necessária para o ser humano, para o bebê, né? Não é o cálcio do leite de vaca, tem o cálcio necessário para um bezerro, então a quantidade é muito maior. Então, fechando parênteses, o aleitamento materno, e eu recomendo incluir 4 fontes de cálcio na alimentação complementar. As sementes trituradas, as sementes oleaginosas, então girassol, gergelim, amêndoas, nozes, são ótimas fontes, em especial o gergelim e as amêndoas, são excelentes fontes de cálcio. E os vegetais verdes escuros da família das brássicas, não são todos os verdes escuros, que são a couve, o brócolis, o repolho, a couve-flor e a mostarda. Então, oferecendo um vegetal verde escuro no almoço e um vegetal verde escuro no jantar, e mais 2 outras fontes, poderia ser, por exemplo, girassol triturado no almoço e amêndoas trituradas numa fruta, né? Isso já dá as 4 fontes de cálcio na alimentação complementar. Depois de um ano, vão ser necessárias 6 fontes de cálcio. E vocês podem conferir com detalhes a explicação, né, da questão da necessidade de cálcio na criança e dicas nutricionais numa série de vídeos que eu gravei no YouTube sobre o cálcio, que vai estar disponível aqui para vocês. Além disso, reduzir o uso de vegetais ricos em oxalato, que é o espinafre, a beterraba, a selga e o cacau. O cacau já não é recomendado mesmo para o bebê, mas o espinafre e a beterraba fazem parte do nosso hábito, não tem problema consumir, desde que não seja diariamente. Então, e o tofu, né, não posso esquecer de falar dele, se ele for feito com sulfato de cálcio, tem que olhar nos ingredientes do rótulo, ele pode ser uma boa fonte de cálcio. Mas nem todo tofu é feito com sulfato de cálcio, alguns são feitos até com limão, do ponto de vista mais caseiro. E também tem que ter um certo cuidado, porque se a criança tiver alergia alimentar, o tofu ele é feito de soja, apesar de ser um derivado da soja, né, que tem uma digestão melhor do que a proteína da soja, do que a soja em grão. Mesmo assim, ele é feito a partir da soja e não seria indicado para crianças com alergia alimentar, porque mesmo que não seja alergia à soja, quando tem suspeita de alergia alimentar, a gente retira os alimentos que são mais suspeitos e a soja e os derivados fazem parte desses alimentos. Também as sementes oleaginosas podem fazer parte desses alimentos suspeitos de causar alergia alimentar. Então, para crianças que não têm esse histórico, nem essa suspeita e nem um diagnóstico de alergia, eu recomendo essas fontes de cálcio, essas fontes de sementes trituradas, o tofu com sulfato de cálcio e os vegetais verde escuro, 4 fontes diárias na alimentação. O nosso 7º ponto de atenção são os ácidos graxos ômega 3, e para isso eu recomendo introduzir o óleo de linhaça na alimentação complementar e também pode ser introduzido na alimentação da mãe, porque a mãe, quando ingere mais ômega 3, o seu leite também vai ter mais ômega 3. Além disso, cozinhar com azeite virgem ou extra virgem ou óleo de girassol, porque eles têm a gordura predominante, o tipo de gordura predominante é o ômega 9, e o ômega 9 não compete com o ômega 3. Para nutriz, a mãe que amamenta, inserir a linhaça triturada na alimentação, não recomendo para criança pelo alto teor de fibra. As nozes, as algas também são excelentes fontes de ômega 3 ou suplementos à base de algas. E para nutriz é válido também evitar os alimentos industrializados,
porque eles têm gorduras trans e gorduras hidrogenadas que também competem com essa transformação do ômega 3 da linhaça e das nozes na forma que o bebê vai necessitar, que é o EPA e o DHA, que são os ômega 3 de cadeia longa. Então é como se ela ingerisse um ômega 3 menorzinho e no seu corpo ele vai ser produzido o de cadeia mais longa. Mas a alta ingestão de industrializados e de ômega 6, que está presente no óleo de gergelim, prejudica, esse alongamento da cadeia dos ácidos graxos. Mas para simplificar, é mais fácil a gente entender que o óleo de linhaça é uma excelente fonte para estar presente tanto na alimentação da mãe quanto da criança, que o cozimento dos alimentos, priorizar para o cozimento o azeite extra virgem e o óleo de girassol, que além de ter o ômega 9, também tem fontes de ácidos graxos essenciais para a criança, e priorizar na alimentação da mãe a linhaça, aí sim a mãe pode ingerir a linhaça e não só o óleo, as nozes e as algas, evitando também os alimentos industrializados para nutrir e, é claro, para a criança também. O nosso 8º ponto de atenção, acho que também pode ser considerado um pseudo-desafio, que é a vitamina D. Pseudo-desafio porque ela não é exclusiva, esse desafio não é exclusivo para os vegetarianos, e também porque a maior parte da vitamina D vem da exposição solar, do banho de sol, ou na impossibilidade desse, ou quando a exposição solar é insuficiente, ou existe muita poluição, através também da suplementação. Então, as fontes alimentares, elas são secundárias, seja para o vegetariano ou pelo não vegetariano. A exposição ao sol e a suplementação são as principais fontes. Como a vitamina D tem uma ação muito importante no aproveitamento, na biodisponibilidade, na retenção desse cálcio pelo organismo, é muito importante estar atento à vitamina D, né, e seguir as recomendações do profissional de saúde, tanto em relação à exposição solar, quanto à suplementação. E a alimentação realmente ela não tem um papel tão importante no caso dessa vitamina, que hoje tem sido chamada até de um hormônio e não de uma vitamina. Tamanha a importância dessa produção endógena de vitamina D. Bom, agora que nós já falamos sobre os 8 pontos mais importantes na alimentação vegetariana, na introdução alimentar vegetariana, nós vamos tentar juntar isso tudo, né, num exemplo de uma alimentação para criança. Eu coloquei aqui para vocês a pirâmide de alimentar que é utilizada como modelo tanto pelo Ministério da Saúde, quanto pela Sociedade Brasileira de Pediatria para crianças de 6 meses a 2 anos. Então, eu coloquei aqui a foto da pirâmide, onde está descrito os grupos alimentares que devem ser ingeridos diariamente. É importante atentar aqui que quando fala leite, queijo e iogurte, 3 porções, como a gente está falando de criança de 6 meses a 2 anos, nas crianças menores, em especial nos lactentes, isso vai estar sendo suprido pelo leite materno. Já essa ingestão, né, de leite e derivados, que eles estão considerando como 3 porções diárias, é para criança acima de 1 ano. E vamos ver isso então, como que ficaria isso para a criança vegetariana. Que no próximo slide eu fiz uma comparação dessa proposta, né, dessa pirâmide utilizada pelo Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria, com adequações para a alimentação vegetariana. Então eu considerei aqui uma proposta para uma criança em fase de introdução alimentar, entre 6 e 12 meses. Então, considerando aí 4 porções de cereais ao dia, vocês podem ver essa questão das porções no manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, no manual de nutrologia. O que eu quero agora é que vocês foquem mais na questão qualitativa. Então, seria oferecer cereais 4 vezes ao dia, aí inclui aveia, arroz, angu, canjiquinha, cevada, quinoa, tá? 4 porções ao dia. Vegetais de 4 a 5 porções, aí inclui legumes, cenoura, abobrinha, chuchu, moranga, e inclui também os vegetais folhosos, que a gente tinha falado lá no início, a couve, a mostarda, o brócolis, o repolho, tá? Claro que isso tem que ter formas de preparação, vou falar sobre isso daqui a pouco.
Então, de 4 a 5 vegetais, hortaliças, né? E aqui a gente está considerando os tubérculos neste grupo. A batata, o inhame, a mandioca. Dentro dessas 4 a 5 porções, uma poderia ser do tubérculo. Porque é interessante para o vegetariano separar cereal de tubérculo. Porque os cereais têm uma quantidade de proteína maior, que é importante para o vegetariano. Então, é importante, né, realmente oferecer os 4 cereais e deixar o tubérculo como uma fonte de energia, mas a gente sabe que ele tem menos proteína. Então, 4 cereais por dia e mais 4 a 5 vegetais, considerando nesses 4 a 5 vegetais os legumes, as folhas e os tubérculos, a gente consegue uma boa adequação. As frutas é a mesma proposta, né, do Ministério da Saúde. Os feijões, eu quadrupliquei aí a oferta, mas só para vocês terem uma ideia, a porção que tá proposta é de 1 colher de sopa só. Se a gente oferecer 2 colheres de sopa no almoço e 2 no jantar, a gente já tem as 4 porções. Isso não precisa ser necessariamente o feijão em grão. Pode ser um hambúrguerzinho vegetal, onde você já mistura o feijão, já mistura, por exemplo, uma quinoa, ou já mistura uma aveia. Você já vai ter ali 2 alimentos de grupos diferentes, tá? Então, eu estou apresentando os alimentos, mas isso não quer dizer que a forma de apresentação seja tradicional. O importante aqui é ver essa variedade no dia. Então, continuando, o leite materno em livre demanda, né? E incluir as sementinhas oleaginosas, que poderiam ser incluídas também nas preparações, por exemplo, nos hambúrguerzinhos vegetais, ou em cima do arroz, né? Dependendo já da idade da criança, né? 2 porções por dia, tá? As sementes trituradas. Os óleos e gorduras da preparação, a gente já explicou a quantidade, e açúcar, nenhuma oferta, de preferência até os 2 anos. Eu quero fazer, então, algumas considerações em relação ao BLW, que a gente precisa também estar atento na alimentação vegetariana. A primeira é estar oferecendo os feijões, as leguminosas e as folhas verdes escuras desde o início. E uma forma que fica fácil fazer isso é estar fazendo os hambúrguerzinhos vegetais e os bolinhos. Também incluindo as sementes trituradas nessas preparações, tá? Atenção especial à densidade calórica com a utilização dos óleos vegetais, do abacate, né? O monitoramento da curva de crescimento do bebê e estar sempre atento aos grupos, né, propostos na pirâmide alimentar com as devidas substituições para os vegetarianos. Com esses cuidados, é totalmente possível também fazer uma introdução alimentar na forma de BLW para a criança vegetariana. Então, eu quero terminar essa apresentação respondendo a pergunta que a gente colocou no início. A introdução alimentar ovo-lacto-vegetariana e vegana, ela é possível sim, tá? E na decisão do tipo de alimentação vegetariana, se vai ser ovo-lacto, se for vegana, e também do método de introdução alimentar, se vai ser método BLW, se vai ser alimentação tradicional ou se vai ser a alimentação participativa, tá? Introdução alimentar participativa, é importante considerar vários aspectos e tomar uma decisão madura e que esteja de acordo, em sintonia com a família. Então, só para gerar essa reflexão, que eu gostaria que vocês saíssem daqui com alguns pontos de interrogação, é importante considerar as evidências científicas, né? E eu trouxe algumas aqui para vocês, os valores da família, os valores do casal, e nem sempre os valores do casal são os mesmos, então é super importante aí entrar num acordo, a individualidade dessa criança, o contexto familiar, o contexto social, né? Os apoios que vocês possuem, tanto do ponto de vista da família, quanto dos profissionais de saúde, quanto dos cuidadores, e a rotina dessa criança. Ela está em casa, ela está na escola, treinar os profissionais que vão estar assistindo, né? Os cuidadores que vão estar assistindo aí também, para essa introdução alimentar, seja participativa, seja tradicional, seja BLW, ovo-lacto-vegetariana ou vegana. Então, todos esses pontos precisam ser considerados aí quando a gente vai pensar no tipo de alimentação e na forma de introdução, tá?
E para finalizar também, né, eu quero dizer que é muito importante para mim contribuir com reflexões sobre como diminuir o consumo de alimentos de origem animal, tá? Então, independente da sua opção alimentar, se é ovolacto, se é vegano, se é onívoro, eu quis trazer aqui elementos que dão subsídios para a gente repensar qual é a nossa alimentação, que atualmente os guias alimentares ainda são muito focados em alimentos de origem animal. Apesar de que já houve um avanço aí nesse último guia do Ministério da Saúde, mas de forma geral, os profissionais de saúde e os próprios pais ainda estão muito focados em alimentos de origem animal. Então, eu acho muito importante a gente repensar isso e fazer a nossa parte, cada um da forma que considerar melhor, tendo em vista esses pontos aí de reflexão que a gente considerou, tá bom? Um grande abraço para todos, eu agradeço mais uma vez o convite da Aline e também da Paloma, e quero deixar aqui os meus contatos de Facebook, o site, o Instagram e o YouTube, todos eles têm meu nome, Ana Paula Pacífico Homem, e dizer que no site vocês podem baixar um e-book de receitas infantis, tá? Receitas saudáveis infantis, e todas elas são vegetarianas, tá? Que vão estar aí fornecendo ideias para festas infantis. É um e-book feito com muito carinho para aniversários de criança, de forma saudável e muito saborosa. Chama Delícias de Festa. Um grande abraço para todos e espero vê-los em breve.